ministrado muitas coisas e sempre focando na mentalidade transformada. Ninguém vive novo com a mentalidade velha. E Deus não pode derramar coisas maiores se a estrutura ainda é velha. Não se põe o novo sobre o odre velho. E eu me lembro da ministração do André, na rede de homens. E nós estávamos falando sobre novidade, sobre o novo. E ele contou, eu não sei se foi verdade, mas eu me lembro que ele falou de 2 homens, ou de 2 jovens, que foram à França. E entraram num restaurante, eu não sei nem se ele se lembra disso. Eles entraram no restaurante francês e pediram bife com batata frita. Você vai no centro gastronômico do mundo, os melhores chefes da cozinha, está na França, e o cara entra no restaurante francês e pede bife com batata frita. Às vezes nós nos acomodamos diante de uma mentalidade e dentro de uma mente em hábitos antigos. Ninguém vive o novo vivendo hábitos antigos. Eu só escutei uns 3 amém, mas eu vou continuar crendo que você está recebendo. Ninguém vive novidade vivendo hábitos antigos. Quantos entendem que Deus tem maiores coisas para nós, melhores coisas para nós? Você pode ser usado com maior intensidade, a capacidade que há sobre você pode despertar, frutificar, vir para fora com toda a intensidade. Quantos creem verdadeiramente? Então, em nome de Jesus, dê um brado de alegria ao Senhor, exalte a Ele, glorifique a Ele com toda a força. Vamos sair desse comodismo, dessa omissão, dessa indiferença e vamos mergulhar. E a gente tem ministrado isso porque a pandemia teve um aspecto invertido. As pessoas, elas se acomodaram, e para quebrar isso, há de ter um sobrenatural de Deus, para que eu e você sejamos instrumentos para contagiar aqueles que ainda estão paralisados na omissão e na negligência daquilo que podem fazer. Oi? Tem uma igreja que eu prego com Coelho Neto, a Batista Betesda, quando eu chego assim, o pessoal vai falando, oi, oi, oi. E nós temos recebido essa instrução sobre o corpo. Abra a sua Bíblia em Efésios 4. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro, o quê? No Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamado. A gente sempre levou a vocação para os ministérios pastorais que estão, mas na realidade a vocação é para todos. Quando ele está escrevendo essa carta aqui, ele não está escrevendo aos líderes, ele está escrevendo à igreja. Então, todos nós fomos vocacionados, e ele começa nos exortando que nós venhamos a andar na dignidade daquilo que recebemos dos céus. E uma das coisas que a gente precisa trabalhar muito e entender que nós não podemos desprezar a vocação que há sobre a nossa vida. E às vezes nós temos batalhas interiores e guerras no nosso interior que lutam contra isso. Lutam contra o desejo de realizar. Na realidade, nós queremos pregar várias coisas e mostrar aqui. E quando você lê o texto base que o apóstolo tem usado, que é 1 Coríntios capítulo 12, Paulo está trabalhando contra as divisões. Paulo está trabalhando para que haja unidade. Então, a figura que ele usa para que todos entendam é a
expressão do corpo, porque é fácil de entender o que ele queria dizer. Só existe um cabeça e só existe um corpo. E ele traz isso para anular todo o espírito de divisão. Então, o que nós queremos trazer, trazendo esse ensinamento nesse mês, é que o nosso coração venha e se una intensamente ao nosso irmão, que entendamos o valor do corpo, que realmente celebremos a vida do nosso irmão, aquele que está do nosso lado, que celebremos a dignidade de estar no corpo, mas que celebremos a dignidade da nossa vocação em servir ao corpo. E às vezes nós somos ofendidos, e nos tornamos pessoas ofendidas. E uma pessoa ofendida, ela nunca vai funcionar no propósito que Deus estabeleceu, ela nunca vai trazer dignidade à sua vocação. Todos nós, e eu fui criança, né? A pastora Kátia não foi minha professora, não. Ela não estava aqui, eu ia mexer com ela, olha. Porque é uma opção de gente aqui que chama Kátia, né? Kátia foi professora. Foi da Marcela, tá vendo? Jonas, queridos, ele ofendido, foge e não expressa dignidade ao seu chamado. Jonas era um profeta, filho, e se você for lá ver, é filho de Amitai. Amitai era sacerdote do tempo de Jeroboão II. A Assíria tentou invadir 14 vezes Israel. E Deus levanta um homem e fala, vai a Nínive, e ele não. Por quê? Porque Nínive era a capital da Síria. Nós não queremos insuflar o seu ego. Nós queremos que o Espírito Santo destrua ele, abale ele, aniquile ele, para que a glória e o poder de Deus se manifeste com toda a dignidade em nós. Nós não queremos falar que você tem valor só para insuflar o seu ego. Nós queremos que ele seja aniquilado para que o poder se aperfeiçoe na sua fraqueza. Queremos ver o poder com tanta unção no nosso meio. Mas com egos enaltecidos nós não viveremos. Com corações ofendidos não viveremos. A primeira coisa que eles faziam quando entravam na cidade era destruir o templo. Matar o rei e destruir os sacerdotes. E Jonas tem que pregar o evangelho para aquele povo. Quando, quinta-feira, eu estava pregando sobre fé. E quando a gente fala sobre grão de mostarda, geralmente a gente associa a tamanho da fé. Mas se você for ver o contexto da história, é os discípulos sendo exortados a perdoar as pessoas 7 vezes durante o dia. E a Bíblia fala lá, se eles te ofenderem 7 dias e chegarem arrependidos, você perdoe. E os discípulos falam para Jesus, aumenta-nos a fé. Nós queremos uma fé não só para ver milagres, nós queremos também os milagres, mas nós queremos ver fé no coração da igreja, para não abandonar seu chamado, para não abandonar seu irmão, e não desprezar o dom que há sobre a sua vida no serviço uns dos outros. Essa é a fé que nós queremos produzir. Uma fé inabalável. Peguei a máscara. É o lenço. Quando meu irmão, pastor Samuel, ele quer ministrar isso, ele quer despertar em nós a capacidade de termos unidade. Qual é a grande estratégia do mundo no tempo atual? Divisão. Pretos e brancos. Ricos e pobres. Homossexuais e héteros.
é a massificação da divisão. E a estratégia sempre é enfraquecimento, porque na divisão somos enfraquecidos. Nós queremos trabalhar a unidade, mas como é difícil. É mais fácil trabalhar com os iguais. Oi? E nós temos que trabalhar na diversidade, entendendo que unidade não é anular a sua vida, é usar o que Deus te deu para todos trabalharmos naquilo que recebemos em prol de um só, e que Ele seja glorificado. Deus é o autor e Deus é o objetivo. Ele nos dá a capacidade, mas essa capacidade é para glorificá-lo. Ele é o autor e a finalidade. E nós, lidando muitos anos, vivendo igreja há muitos anos, eu vou falar algumas coisas simplesmente na área de relacionamento, eu não estou falando pecados, no sentido de adultério, fornicação, lascívia, eu não estou falando. Só pecados que atrapalham os nossos relacionamentos e a implantação da unidade nos nossos dias. Nós temos que trabalhar, por muitas vezes, no desejo da notoriedade, o desejo de ser notado. Nós temos que trabalhar, no desejo de atenção. Isso que eu estou falando é coisas que nós precisamos anular em prol de um nome, de um homem, de Jesus ser glorificado. São essas coisas que atrapalham a nossa unidade e que às vezes nós, como líderes, temos que gastar muita energia trabalhando para que a igreja se una cada vez mais. E a gente precisa trazer equilíbrio para o corpo. E todo desequilíbrio se manifesta no nível da nossa imaturidade. Há pessoas que precisam de notoriedade, desejo de atenção, vivem em busca de elogios, necessitam de reconhecimento. E eu falo isso, nós não deixaremos de dar atenção às pessoas, nós seremos cuidadosos com aqueles, nós teremos cuidado com aqueles que chegam. Amém, queridos? Mas eu estou falando que se essas coisas não são trabalhadas, elas vão promover um coração distorcido. Tem pessoas que não aceitam a ideia de serem submissos e de não entender hierarquia no reino. O pastor Samuel ministrou na semana passada e eu ministrei na live o mesmo texto, Romanos 12. O aspecto da transformação da mente se manifesta hoje, o que as pessoas pregam e as pessoas usam muito, inteligência emocional, a capacidade de reagir quando você não é aceito na sua forma de pensar ou naquilo que você pensa. E aqui eu estou falando que muitas pessoas, elas entenderam, porque nós estamos falando aqui de funções, não de títulos. Efésios, nós lemos aqui, que andei de vocação e eu não li o restante, com toda a humildade, olha só o que fala o texto, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito. E quando você vai lendo, e vou continuar lendo só, há somente um corpo, um só Espírito, como também foi chamado, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai, todos, o qual é sobre todos, e age por meio de todos, e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo,
Por isso, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão aquele que também havia descido às regiões inferiores da terra. Aquele que desceu, e também o mesmo que subiu, acima dos céus, para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeição, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro, mas segundo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Esse texto é maravilhoso, e se você colou, volta e começa a ler 1 Coríntios, mas lê 1 Coríntios, capítulo 2, começa a falar que ele aniquilou a sabedoria da carne dos homens, ele aniquilou a sabedoria do homem, da sua carne, para levantar aqueles que não são, para envergonhar os que são. Ele chama as coisas loucas que não são para envergonhar, e ele está falando sobre nós, sobre a nossa capacidade gerada dos céus e não em nós. Mas ele fala sobre isso, e ele está falando sobre funções. E dentro do corpo não existem pessoas melhores, existem responsabilidades maiores. Oi? Vocês estão aqui? Existem responsabilidades, então todos nós fomos vocacionados, e dentro dessa vocação, ele libera funções para servirmos uns aos outros, e dentro dessas funções, ele traz pessoas para trabalhar e aperfeiçoar, ajudar no seu aperfeiçoamento, no meu aperfeiçoamento, para que a plenitude de Cristo seja formada em nós, e o entendimento de Jesus seja impregnado dentro da nossa mente. Então, queridos, muitos têm, pela dificuldade de autoridade, devido à desestrutura familiar, eles não conseguem ter compreensão de autoridade espiritual. Muitos têm dificuldade de reconhecer seus erros. Oi? Vocês ficaram quietos? Dá um sorriso aí mesmo de máscara, para eu continuar a ter coragem de bater. Eu estou falando desses problemas que nós enfrentamos dia a dia no ser humano, para cuidar e entender que isso tudo produz divisões. Se eu não reconheço os meus erros, eu não consigo ser aperfeiçoado. A minha vocação, ela vai me levar a entender que eu preciso de humildade, mansidão, longanimidade. Eu preciso aprender a ser paciente com meu irmão, a suportá-lo, a dar suporte. Não é assim, eu não suporto. Não, é ajudá-lo na sua necessidade. E muitas pessoas, elas são difíceis de reconhecer erros. Tem muita gente teimoso. Oh, Jesus, tem misericórdia de nós. Sempre tem que ser da sua maneira. Se não é do seu jeito, ele não brinca. E se ele for dono da bola, ele leva a bola. Um exemplo, não é
fictício. Uma pessoa chega na equipe de louvor, a equipe de louvor tem os seus parâmetros, os seus princípios, foi estabelecido, ó, precisa de ensaio, precisa estar não sei o quê, precisa ter vida, precisa ter... E aí ele quer chegar e quer fazer do jeito dele. Tem pessoas que não conseguem se submeter a direções. Ele sempre tem que fazer do jeito dele. Isso divide o corpo. Tem gente que recusa conselhos. E eu estou falando sobre os aspectos da soberba que invadem a nossa mente. Quando eu não reconheço os meus erros, sou sempre levado a querer que seja do meu jeito. Recuso conselhos. Algo precisa ser trabalhado na minha interioridade, na minha alma. Eu preciso me humilhar. E uma das coisas mais que a gente vê também é pessoas cheias de argumentos. O pastor Samuel falou semana passada que tudo aquilo que você quiser de respaldo, para respaldar a sua forma de pensar, mesmo que seja errada, você vai encontrar. E você está ensinando, você está aperfeiçoando e lutando pelo ministério que você recebeu, na função de ensinar. Mas a pessoa é tão argumentativa que ela sabe mais do que você e ela quer te ensinar. Existem pessoas cheias de argumentos e elas aprendem a dar desculpas. Eu quero falar uma coisa muito séria nesse tempo agora. Deus nos levanta dos nossos maiores fracassos, mas para um coração que se arrepende, não para um coração que se justifica. Deus é capaz de levantar o homem mais arrependido debaixo de maiores decepções e sentimentos de fracasso. Mas não pode erguer um homem orgulhoso, altivo, soberbo. Tudo isso que nós estamos falando, né? E essas pessoas, elas são hipersensíveis, né? E ela, qualquer coisinha, ela... Todas essas coisas, eu não falei de pecados, né, também que são, porque estou falando sobre os aspectos da nossa alma, da nossa transformação da mente. E isso tudo, Deus é capaz. Então, como é que eu posso ficar livre? Mergulhando no poder do Espírito Santo e deixando a palavra governar a sua vida. A palavra precisa ser o governador da sua vida, da minha vida. Nós estamos trabalhando o corpo para que a unidade seja restabelecida. E onde essas coisas serão extirpadas pelo poder do nome de Jesus, elas não vão prevalecer no meio da gente. Nós trabalharemos e nós entenderemos que Deus quer trabalhar e trazer aperfeiçoamento. E nós estamos ministrando para um corpo em aperfeiçoamento, que vai expressar a glória do cabeça, querendo que a cabeça seja glorificada e que o nome dele seja dignificado. E a vocação que recebemos seja exteriorizada para dignificar o seu nome. Com esses ensinamentos nós queremos trazer uma visão correta dos dons. Amém, queridos? Os dons não são feitos para engrandecer ninguém. Funções não são para trazer nome de ninguém ao estrelismo. Todo dom e todo aquilo que recebemos é a capacidade que temos de servir aquilo que realmente está diante de nós, o nosso corpo, o nosso irmão. O dom que há sobre você, olha para o lado aí, é para abençoar a vida dele, é para abençoar a igreja de Jesus nesta terra, é para abençoar a igreja de Jesus no Brasil. Não é para fazer o nome de ninguém grande, não é para dignificar o meu nome e fazê-lo reconhecido. Essa é a real sobre os dons, a realidade sobre os dons. O que nós fizemos?
Nós fizemos dos dons. E as pessoas, elas se iludem com o carisma dos dons. Nós exaltamos os carismas. E a gente acha muito poderoso uma pessoa que é usada. Mas todo homem de caráter forjado nos céus, ele sempre vai entender que todo carisma pode gerar reconhecimento nas pessoas, mas ele nunca vai atribuir a glória daquilo para ele. Ele nunca vai deixar de entender, adorar a fonte e descentralizar toda a virtude que veio sobre a sua vida, a fonte. Eu abençoo porque eu tenho. Eu reconheço que Deus me deu. Mas eu não sou bobo de trazer a glória daquele dom para mim. Deus realmente quer que nós venhamos a valorizar os dons. Levante as suas mãos e gere um ato de gratidão aos céus. Em nome de Jesus, gere ato de gratidão aos céus nessa hora. Deus deu a você dons. Valorize, nós queremos que o corpo seja restaurado. Nós queremos que todos nós venhamos a funcionar. Todos nós veremos a realizar aquilo que está sobre nós. Nós não podemos omitir. Então agradeça ao Senhor pelo dom que há sobre a sua vida. Nós queremos com esses estudos a valorização do nosso irmão. Ei, ele é importante para você. Oi, ele é importante para você. Nós precisamos valorizar aquele. Às vezes nós temos pessoas que trabalham para que você estivesse aqui. Oi? Você pode glorificar a Deus por vidas de pessoas que servem e trabalham para que você seja beneficiado desse seu serviço. Você agradece a Deus por homens que ficam estudando a palavra várias horas e orando por vocês. Você valoriza homens de oração que estão intercedendo por sua vida, mesmo que os seus olhos não vejam. Você pode glorificar a Ele, porque tem pessoas nesta igreja orando por você todos os dias. Então valorize aquilo que está no seu irmão, valorize as suas alegrias, valorize as suas tristezas no sentido do seu acolhimento no quando ele precisa, mas se exalte quando a glória ou a coisa boa acontecer sobre a sua vida. E um dos objetivos que precisamos trabalhar bem. Todos nós queremos ver o crescimento. Todos nós queremos ver crescimento. Versículo 16 fala que todo o corpo bem ajustado, por juntas e a visão de Ezequiel é ossos separados. Vocês estão aí? E quando ele começa a profetizar, o osso procura seu osso, né? O fêmur não veio aqui e colou na cabeça. E foi formando, e ele foi profetizando. Veio junta, veio músculo, veio ligamentos. E ele fala sobre um aspecto muito importante. Repita comigo, justa cooperação. Que às vezes nós vemos é uma injusta cooperação.
Por quê? Porque um grupo pequeno trabalha e o outro se omite dos dons, dos talentos e daquilo que recebeu. Oi, dá um sorriso assim mesmo de máscara. Tá rindo, né, Lucas? Eu escutei a tua risada daqui. Quando a gente vê eu estava assistindo a pregação que você estava fazendo, eu acho que cortaram, porque acho que não podia mostrar as imagens. Eu estava assistindo a tua pregação lá da Rez, quando ele estava mostrando um aspecto olímpico, de pessoas que caíram e levantavam, e eu acho que, tosaram. O Facebook, acho que cortou, porque você acha que não podia botar aquelas imagens. Eu não sei, a gente não sabe. Às vezes a gente está falando aqui, uma vez eu fui pregar na live, botei a música, e no outro dia estava cortado, lá, não pode botar. Mas a gente viu há pouco tempo os Jogos Olímpicos e os Paralímpicos. Vocês viram? Hein? Eu me amarro em esporte, é a coisa que eu vejo na televisão. É o que eu vejo. E eu vi aqueles rapazes, né, chegarem em cadeira de rodas com movimento de braços, mas as pernas paralisadas. Eu vi pessoas mutiladas. E eles faziam tudo aquilo que o outro faz. Mas qual é a diferença? O quê? A superação dele, mais o nível de tempo. Você pega uma pessoa, ela faz o que o outro faz, mas ela demora um tempo maior. Toda vez que nós, que somos membros, não estamos fora do corpo, mas recusamos exercer a nossa função, nós estamos sobrecarregando os outros membros e trazendo um peso sobre ele, que é esforço sobrenatural para vencer um limite que podia ser facilitado pelo seu trabalho. Obrigado, Marcelo, amém, pelo seu amém, e eu tenho coragem para continuar. Eu brinco assim para a gente quebrar um pouco, porque a gente não quer trazer peso, a gente quer trazer um amor, uma paixão. Nós precisamos crescer. Eu estou olhando a hora não para, né? Nós precisamos crescer dentro de todo o ensino que Paulo traz. E estudando todos os aspectos, ele quer que nós venhamos a crescer no amor. Porque depois que ele fala sobre os dons, ele fala, se isso for usado sem amor, é só barulho, é só símbolo que retine. Mas nós precisamos crescer e nós queremos que essa palavra, que esse estudo, que esse tempo de ministração, que as ministrações venham produzir em nós crescimento, maturidade, instrução, amor um por outro, amor e paixão pelo serviço, amor e visão de corpo de Cristo, a visão de entender que temos coisas preciosas em nós que não podem ser desprezadas. Nós queremos, e se eu não me mover no amor, eu não entendo o que é cristianismo. Então nós queremos ver, se realmente nós precisamos ver, através das juntas e dos ligamentos, a capacidade de nos amar uns aos outros. As juntas e os ligamentos, elas são estabelecidas pelo amor que existe em mim, pela vida do meu irmão. Se não existe, eu quebro a medula. Eu tenho um corpo que fica paralisado. Eu preciso crescer no amor, porque eu entendo o valor do meu serviço, e eu não desprezo aquilo que Deus colocou sobre a minha vida. E eu quero abençoar a vida do meu irmão. Entendendo que não sou maior nem melhor, mas que preciso exercer a vocação com dignidade. Eu preciso crescer na ajuda mútua do corpo. Nós precisamos crescer para anular todo sentimento de competição, de concorrência, de ciúme e de inveja. Aí, Jesus. Olha, Jesus. Dá um glória a Deus aí, gente.
No nosso meio não há competição, porque não há maiores, nem melhores. Não há ciúme, porque o ciúme, né, é algo que a gente desperta a inveja, né? Muito, e esses aspectos. E a inveja é o aspecto do merecimento. O que é? Eu merecia estar lá. Sou eu que estava lá. Mas eu quero falar, enquanto você tiver esse sentimento, não é você que está lá. Você nunca vai estar. Ui, Jesus. Dá um sorriso, Jesus. Só para apanhar rindo. Por que falar sobre tudo isso? Porque nós queremos a unidade do corpo. Nós queremos a valorização dos nossos irmãos. Nós queremos a valorização dos dons. Nós queremos que as pessoas desfrutem e entendam que se ela trabalhar, ela vai ajudar. E o dom que há sobre a sua vida vai abençoar vidas. O evangelho vai ser espalhado, o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. A igreja, ela vai expandir em todos os aspectos. Mas quando eu quebro a medula, que é o amor, por muitas vezes, alguma coisa paralisa. E tem níveis de quebra que só funciona a cabeça. A cabeça continua sempre funcionando. É o corpo que não corresponde. Então, Deus nunca vai aniquilar, extirpar ninguém. É eu, com a minha desobediência e a minha negligência, que me aniquilo do corpo. Posso continuar? Eu vou terminar. Precisamos, né, extirpar isso. Queremos desenvolver uma só linguagem. Vocês têm notado que, né, a gente sempre, né, o pastor Samuel, as pessoas, elas aprendem a falar coisas boas, a elogiar, a fazer isso, não para gerar um alimento de ego, mas para que você tenha visão para as coisas boas que já temos. Ah, mas vocês estão querendo encobrir o erro para debaixo do pano. Não, queridos, nós queremos valorizar aquilo que temos e continuar crendo que os ministérios estão sendo trabalhados para, né, estão sendo exercidos para trabalhar naquilo que ainda não alcançamos, perfeição. Então, pare de falar coisa ruim. Pare de ver as coisas que não temos, mas glorifica pelo aquilo que nós alcançamos e avançamos para as coisas que diante de nós estão. Porque tem pessoas que elas são críticas aos extremos, mas elas não são capazes de receber críticas, porque quando criticadas, elas vão embora. Nós precisamos divulgar coisas boas. Nós queremos um corpo receptível, amável, que tem cuidado com os novos que chegam. Oi? Nós queremos o aperfeiçoamento para isso. Entender e amar ao ponto de se dar por vidas que você nunca conheceu, mas por amor a Jesus, você é capaz de se doar para que o Evangelho chegue a elas também. E quando elas chegarem, ter todo cuidado para que ela seja forjada, trabalhada e aperfeiçoada e encaixada no corpo. Nós queremos o corpo cheio de unção, autoridade e poder. Amém? Quantos querem ver o corpo cheio de unção, autoridade e poder? A Bíblia fala que aonde há união, há unidade, o óleo nunca vai ser deixado de lado e nunca vai deixar de ser derramado sobre a nossa cabeça. Nós estamos aqui para forjar, ser forjados e ajudar a forjar. Quantos amam fazer parte do corpo de Cristo? Quantos podem glorificar a Deus porque estão no corpo? Quantos podem glorificar que tem seu irmão que é capaz de trabalhar por você para te ajudar? Quantos podem glorificar o dom que há sobre a sua vida e porque Deus olhou para você, escolheu as coisas loucas para envergonhar os sábios e entendidos da terra? Vamos ficar de pé, queridos.
precisamos ser trabalhados no nosso interior e na nossa mente. Ninguém vai viver novo com mentalidade. Levante as suas mãos e comece a glorificar, porque Deus está trabalhando a você viver coisas novas. Nós veremos coisas maiores, nós veremos coisas melhores. Não que nós não tenhamos recebido, nós temos recebido muito de Deus. Então, não faltará gratidão pelo aquilo que temos recebido, mas não deixaremos de visualizar as coisas que Deus tem para nós. Nós queremos ver o corpo todo ajustado, pelas juntas, cooperando, cada um na sua cooperação, na justa cooperação. Pessoas ofertando com liberalidade. Aquele que ensina, esmere-se em fazê-lo. Sim, tudo com excelência, tudo fazendo para que o nome dele seja agradecido, para que o nome dele seja glorificado. Nós vamos trabalhar a nossa necessidade de reconhecimento, nós vamos trabalhar a necessidade de notoriedade, nós vamos quebrar toda a rebeldia que exista dentro de nós. Nós vamos aprender que no reino há hierarquia. Eu não tenho problema de me submeter às direções dos céus e à sua palavra. Eu creio que o corpo do Senhor, Ele crescerá, vai expandir, Ele estabelecerá e crescerá e cumprirá todo o seu chamado. Nós não deixaremos de cumprir o que Deus estabeleceu sobre a nossa vida. Deus está falando: filhos, vocês não deixarão de cumprir aquilo que eu estabeleci. Entre em mim, mergulhe em mim, se fortaleça em mim. Pai, nós abençoamos os teus filhos nesta manhã, debaixo da autoridade a mim concebida, Senhor Deus, pelos nossos pastores. Nós também unidos ao coração dele, entendendo toda a paixão e amor que há, para que a igreja seja estabelecida e aperfeiçoada. Nós declaramos o aperfeiçoamento e nos ajude, Senhor, como pastores, profetas, evangelistas, mestres, a aperfeiçoar, Senhor. Libera agora uma paixão, Pai. Nós queremos ver uma igreja apaixonada. Liberta, Senhor, de um comodismo, da morosidade, da indiferença. Não há outro, Senhor. Nós queremos fazer o Teu nome reconhecido. Nós queremos fazer, Senhor Deus. Ó Pai, que o Teu nome seja glorificado e dignificado através da nossa vocação. Pai, nós abençoamos. Se existe alguma pessoa que está presa, Senhor Deus, ofendida, deixou de exercer sua vocação porque se ofendeu por erros nossos, da igreja, do corpo. Senhor, traz uma transformação e uma cura na alma. Traz, Senhor Deus, transformação da nossa alma. Traz a transformação da nossa alma e da nossa mente. Mente aperfeiçoadas, mente transformadas, mentes na palavra, mentes que são capazes, Senhor, ó Pai, de abrir mão de todo reconhecimento humano, para que o Teu nome seja dignificado. Senhor, restaura, Senhor Deus. Livra, Senhor, da amargura, do sentimento de ofensa no seu interior. Pessoas que vão ouvir, você que está em casa, você que às vezes se ofendeu e não está exercendo a sua vocação, Deus te chama a exercer e a voltar a exercer com dignidade a vocação que você foi chamado. Pai, nós abençoamos os teus filhos desta manhã. Seja honrado o teu nome, seja dignificado o teu nome. Amém. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Levante as suas mãos e adore ao Senhor. Agradeça por toda virtude, por estar no corpo. Por ter irmãos que te amam e trabalham por você. E de ter você mesmo dons sobre a sua vida, capaz de abençoar seu irmão. Exalte a Ele! Exalte a Ele!
Exalte a Ele. Oh! Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor. Quantos podem glorificar a Ele? Quantos podem sair cheios daqui pelo Espírito Santo que foi falado que está neste lugar? Por Estevão, que foi capaz de morrer por Ele. Que uma geração cheia do Espírito Santo de Deus se levante e faça realmente o corpo ser estabelecido com unidade, amor. Aleluia. Quantos podem aplaudir ao Senhor, dar brados de alegria? Quantos podem celebrar ao Senhor? Saia daqui, vão debaixo da bênção do Senhor. Que Deus abençoe a sua semana. Que a graça e o poder do Altíssimo esteja sobre a sua vida. Nós cremos que nenhuma praga chegará à tua tenda, que os seus celeiros estarão cheios, que a bênção do Senhor estará sobre a sua vida e que o amor dele vai cobrir multidão dos nossos pecados e que a misericórdia dele se levantará todos os dias quando eu levantar. Ei! Adoramos a Ele. Vão debaixo da bênção do Senhor e da graça do Altíssimo.